Fala, meus colegas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bora comentar nesse vídeo de hoje sobre o quanto o brasileiro odeia o trabalhador. Nós, como brasileiro, nós temos que nos posicionar em relação a tudo. Não podemos ficar em cima do muro e nós temos que decidir de que lado nós estamos. Eu vou trazer nesse vídeo aqui alguns fatos do nosso cotidiano e a gente vai perceber que o brasileiro, ele não gosta do trabalhador, baseado nesses fatos que eu vou trazer para vocês. Eu quero que vocês também comentem o que vocês acham de tudo isso. Mas se você perguntar para esse próprio brasileiro se ele gosta ou não do trabalhador, ele vai falar que gosta. Porque o brasileiro, ele é o seguinte, ele atua conforme a grande massa. O brasileiro, ele tem medo de discordar de uma pessoa, de um grupo, e ser ali perseguido, ou então entrar em conflito com esse grupo. Então ele prefere se manifestar conforme a maioria ali. Por isso é que às vezes tem uma pesquisa eleitoral e alguns forçam para que certo candidato ele apareça bem visto na pesquisa, porque eles sabem que o brasileiro ele tem a tendência em acompanhar a maioria. Eu trago um exemplo para vocês. Aqui é uma coisa bem simples, só para a gente analisar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as grandes cidades brasileiras elas têm aumentado o número de pessoas em condição de rua. Principalmente as capitais, né? Nós podemos andar aí pelo centro da cidade, se percebe que tem muitos moradores de rua. E esse número tem só aumentado. E esses moradores ali, gostam mais do centro. Eles gostam de ficar no centro ali, porque tem aglomeração de pessoas, ali eles conseguem dinheiro, né? Conseguem alimento. Só que essas pessoas estando ali naquela condição, ela traz prejuízo ali para a região. Muito transtorno, principalmente para os comerciantes. Aquelas pessoas elas pagam ali seus aluguéis, água, energia, e ali tudo é muito caro na região central. E também eles trazem transtorno para quem presta serviço ali, né? Às vezes a pessoa trabalha num ambiente ali e tá aquele monte de gente ali, ou até mesmo para quem vai consumir, tem que entrar e sair, as pessoas estão ali na porta, naquela situação de rua, e aí a pessoa fica com medo, né, de entrar e de sair ali. O que a gente vê são moradores deitados ali na calçada, né, nas portas das lojas, dos comércios. E o que acontece ali é o seguinte também. Muitas vezes esses moradores de rua, eles brigam ali uns com os outros, né? E às vezes também eles fazem ali suas necessidades fisiológicas ali. E isso, cara, é muito ruim para a região. Aí, eu não sei se vocês já perceberam, quando dá ali mais ou menos a hora do café da manhã, a hora do almoço, a hora do jantar, aparecem algumas pessoas, ou de prefeitura, ou de ONGs, para dar alimento para essas pessoas. E aí eles vão, servem alimento para essas pessoas e acaba que isso faz com que essas pessoas continuem ali. Porque se a pessoa está ali em uma condição de rua, você continua dando alimento para ele vai continuar ali. Né? Por mais que ele esteja ali numa condição de vulnerabilidade, nós temos que rever essa política aí. Porque o alimento, ele é muito importante. Só que o que a gente tem que ver? Esse alimento, ele tem que ser dado por um certo período. Nós não podemos, assim, alimentar a pessoa a vida toda, porque às vezes ela pode entrar numa zona de conforto, né? Eu acredito que, assim, que uns 2 anos, a pessoa fez um cadastro ali na assistência social, na prefeitura, para ganhar alimento, ou a pessoa está em situação de rua. 2 anos, eu acredito que é um tempo suficiente para a pessoa conseguir se organizar e retornar às suas atividades normais, né? Agora, assim, quando você entrega esse alimento todos os dias naqueles locais,
você vai reforçar com que aquela pessoa fique ali. Outra questão que eu coloco é isso. Essas pessoas têm que ajudar, nós temos que ajudar, nós somos seres humanos, nós temos que ajudar as pessoas, né? Mas nós não podemos ajudar umas pessoas e prejudicar outras. Eu acredito que essa doação de alimento, ela não pode ser feita ali na região do centro, porque com isso vai atrapalhar quem realmente está trabalhando ali e está contribuindo ali com aquela localidade. Acredito que seria bom para a cidade se essas ONGs ou a prefeitura organizasse um local mais afastado, né, que até que a pessoa poderia sentar dignamente, comer, do que ficar ali. Eu fui recentemente, vou até citar aqui a cidade, eu fui um tempo em Goiânia recentemente, e o centro de Goiânia, cara, era muito movimentado, um centro bonito. E eu fui lá recentemente, cara, tem muita gente deitada nas calçadas. E eu percebi, parece que as lojas elas estão fechando, porque às vezes a pessoa fica ali deitada e fica causando muito transtorno, né, para todo mundo. Então essa ajuda, pessoal, eu acredito que ela tem que ser por tempo determinado. Seja essa ajuda para um morador em condição de rua, uma pessoa ali em condição de rua, ou também essas questões dos programas sociais, né? Acredito que o governo tem que rever, nós como cidadãos, nós temos que rever essas políticas e assim estabelecer um prazo, né? A pessoa está ali em condição de vulnerabilidade, eu acredito que 2 anos, todos esses programas sociais que tem aí, essas bolsas, 2 anos eu acredito que é um tempo razoável que dá para a pessoa se organizar, a pessoa se reerguer e continuar a seguir sua vida. Então, eu trago aqui para vocês, essas pessoas em condição de rua, elas têm assistência social, elas têm garantia de alimento, as pessoas vão lá, doam alimentos para elas, e essas pessoas também, elas recebem bolsas, né? Muitos deles recebem auxílio em dinheiro do governo. E aí nós vamos agora para o camarada que é o trabalhador, naquela mesma localidade, no mesmo centro da cidade, no mesmo lugar. A pessoa que é trabalhador, vamos supor que ele queira empreender ali na cidade. Ele aluga uma sala naquele comércio, naquela região de comércio ali. Assim que ele aluga essa sala, aí vem, às vezes, essa mesma ONG e essas mesmas órgãos da prefeitura, né? Só que eles não vêm para contribuir com a pessoa que abriu o comércio lá, com o empreendedor, com quem está investindo. Eles vão lá, a ONG geralmente faz uma denúncia de alguma coisa contra ele, e a prefeitura vai lá para multar com alguma coisa. Então, a pessoa que está ociosa, ele tem ajuda, e a pessoa que está lá para produzir, ele é penalizado. E aí por isso que eu falo, o brasileiro ele odeia o trabalhador, porque quando a gente fala de prefeitura, de ONGs, de todos os órgãos públicos, o que tem lá dentro são brasileiros. Esses brasileiros que tomam as decisões, né? O órgão público em si, ele é uma pessoa jurídica. Ele não tem capacidade de tomar decisão. São os brasileiros que estão lá que tomam essas decisões. Então, se você olhar o tanto de empresa que fecha no Brasil, principalmente pela alta carga tributária, cara, é muito grande. Então, já que esse próprio órgão público, essas próprias pessoas que contribuem com essas pessoas em condição de rua, que eu acho que tem que contribuir por tempo determinado, né? Eles poderiam também facilitar para o brasileiro que quer trabalhar, para o brasileiro que quer empreender. Vamos supor, o brasileiro que quer empreender ali, ele podia conceder uma redução no valor do imposto, né? Até a pessoa se organizar, também por tempo determinado, né? Acredito que uns 2 anos aí seria um tempo razoável. E essas pessoas que doam alimentos, elas poderiam também ir nessas lojas, né? E oferecer esse alimento para o proprietário ali, para um certo período, ou para as pessoas que estão trabalhando ali também por um certo período, né? Porque às vezes a pessoa ganha pouco e aí tem que almoçar fora, isso gasta muito. Então só nesses 2 pontos aí, você vê que
O brasileiro que está aí ocioso, ele é beneficiado. E o brasileiro que está querendo produzir, que está abrindo seu próprio negócio, ele é penalizado. E isso aí não pode acontecer. Acredito que a gente tem que refletir. Cada dia a gente buscar melhorias para a gente conscientizar a população, para a gente realmente valorizar quem quer contribuir com esse país, né? Todo mundo pode entrar em uma condição de vulnerabilidade, uma condição de problema, mas aí a pessoa passar a vida toda, acho que não dá certo não. Às vezes a pessoa fica fazendo filho só para estar nesse programa do governo, né? E fica sem trabalhar para estar nesse programa, aí é complicado. A gente tem que rever isso aí, até para desafogar o governo, né? São bilhões de valores investidos nisso aí, e muitas vezes a pessoa usa esse dinheiro aí, que recebe, para esses jogos eletrônicos aí, né? Então a gente tem que refletir sobre isso. Deixei essa ideia para vocês aqui. Comenta aí o que você achou desse conteúdo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like. Bora conversar a respeito para a gente construir melhorias para esse país.